bom dia, aqui novamente, agradecidos a Deus a oportunidade que Ele nos concede de poder usar este meio de comunicação e então assim podermos desfrutar do amor de Deus. E estamos trabalhando, nos empenhando arduamente para poder levar até vocês a melhor imagem possível. E é claro que existem muitos fatores e contamos com as suas orações, contamos com a sua compreensão e a gente não tem treinamento nessa questão, estamos começando agora, então é natural que a gente cometa alguns erros, cometa algumas falhas, mas já contamos com vocês a compreensão. A garganta de manhã cedo, assim, às vezes ela dá uma pequena irritação, mas as coisas vão se colocando em ordem. Lembrando assim aos irmãos e às irmãs, o qual eu creio que breve nós podemos estar com as portas do tabernáculo aberto e os cultos vão voltar com presenciais e até então que isso seja liberado, vamos manter a nossa lâmpada acesa. A nossa lâmpada é a nossa alma, vamos manter ela acesa. A lâmpada, para ser acesa e manter o pavio fumegando, precisa de óleo. E você sabe que a alma do ser humano é a lâmpada. E esta lâmpada, para manter fumegando, clareando, ela precisa do azeite. E neste caso, o azeite é o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, não negligencie, porque o Espírito Santo não alimenta de novelas, de filmes, não é? A alma humana alimenta da palavra de Deus, do jejum, da oração, da consagração. Então, esses momentos que você está na sua casa, momentos para que você se empenhe em servir a Deus em espírito e em verdade. Eu acredito que isso nos dá uma grande lição. Aos que só se preocupavam em trabalhar, alguns dias aí você não pôde trabalhar. E você obedeceu à lei, né? Você não ficou lá no seu trabalho. Você ficou em casa porque a lei lhe disse que você deveria ficar em casa. Agora, se César, ele tem um domínio tão grande assim na sua vida e você obedece, então por que não obedecermos ao Senhor Jesus Cristo, que é o dono da nossa vida, que está nos proporcionando vida eterna, está nos proporcionando tirarmos deste hospital de pestes, né? De pestilentos, de doenças, de enfermidades, de pecado, e está aí nos oferecendo vida eterna. Porém, existe um padrão estabelecido em sua palavra. Na verdade, precisa ser aqui de acordo com a vontade dele. Não é a vontade de homem algum, mas a vontade de Deus. Então, eu creio que esse primeiro dia da semana temos sido ensinados por Deus através do profeta, nosso irmão Brana, que trabalhar aos domingos, que é o primeiro dia da semana. Teve uma interferência de Roma, como ela interfere em tudo, né? Ela sempre está interferindo, então ela mudou o primeiro dia da semana para domingo. Domingo é uma palavra pagã, você não encontra isso na Bíblia, mas sim o primeiro dia da semana. Após a ressurreição do Senhor Jesus, você vê que os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana. Desculpe, a garganta ainda está um pouco incomodando. Então, foi no primeiro dia da semana que eles começaram, né, desde então, eles reuniram no primeiro dia da semana. O profeta encontrou uma irmã ao terminar o culto, e ele ia para a sua casa, eu creio, e ele encontrou uma irmã, e ele disse: ô irmã, mas a senhora não estava no culto hoje de manhã? Ela disse: não, irmão Brana, eu estava lavando roupas. Ele disse: você, quando falta
à igreja, quando você não vai à igreja no primeiro dia da semana para honrar o Senhor Jesus, você está errado, você está pecando. Então existe aqueles que gostam de caçar, aqueles que gostam de pescar, que também abandonam a casa do Senhor no primeiro dia da semana e vão pescar e vão caçar. Saiba que você está pecando por não honrar a ressurreição do Senhor Jesus. Muitos ainda não se deram conta qual é o propósito de Deus na vida do ser humano, na vida do ser humano, na vida do homem, da mulher, do jovem, da moça, da criança. O certo é que nós precisamos estar atentos aos princípios da palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com sua palavra. E o padrão é Deus que estabelece, não é eu, não é você, é Ele. Está estabelecido, está em sua palavra. O que eu e você precisa fazer é simplesmente examinar as Escrituras para que através dela tenhamos a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos prestar atenção nisso, né? Olhar a Bíblia com muito carinho, porque Deus enviou uma mensagem para nós de restauração. E essa mensagem de restauração não é para que nós façamos as coisas do nosso jeito. Ela é de restauração de todas as coisas. Então, o padrão bíblico para o cristão, o padrão bíblico para a cristã, está em sua palavra. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, essa mesmo ânimo, disposição que você tem para o trabalho, você não deve deixar o diabo substituir o trabalho por sua salvação, pela salvação de sua família. É primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só assim as demais coisas serão acrescentadas. Quando você adoece, é exemplo disso, como que você faz? Você fica em casa. Aí você, não, mas eu sou internado, eu vou lá, o médico me dá um atestado, então ele permite que eu fique em casa. Pô, essas desculpas são válidas para você, né? Mas para Deus não. É exatamente na casa do Senhor que você obtém a cura. Muitos estavam doentes, vieram ao culto e só um hino foi o suficiente para que fosse curado. Então essas desculpas que nós temos humanas, elas não servem. Por falar em desculpas humanas, eu vou conversando aqui com vocês, até que todos se conectem, e está vindo aqui no meu coração, aquele irmão que ele tirava leite das vacas. Ele nunca ia à igreja, e sempre que o pastor encontrava ele, mas irmão, você novamente não foi ao culto? Ele disse, não, é porque eu tenho que tirar leite, né? E tem uma vaca lá que ela é muito difícil, aquela vaca, ela não aceita ninguém tirar leite dela. Não sei por quanto tempo que essa vaca dava leite, né? Porque ele nunca ia aos cultos, e o certo é que um dia lá, o pastor fazendo visita a um hospital, foi visitar alguém que estava doente, ele passa em uma das salas, quem estava lá? O irmão, todo engessado, né? Uma perna para cima, um braço engessado, e o corpo, a cabeça. O certo é que ele estava internado. E o pastor, então, o pastor não o conheceu, mas ele conheceu o pastor. Ô, pastor, o senhor por aqui, tal. Mas quem é você? Ah, irmão, você aqui. Então, pastor, eu estou aqui. Olha, eu já li a Bíblia aqui, já faz horas que eu estou aqui, pastor. Já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Irmão, mas que coisa boa. Então, parece que a coisa não estava muito boa para você, né? Você está aqui tanto tempo assim. Aí alguém diz, mas esse pastor não visitou ele, tal. Mas ele não vinha à casa do Senhor, não é? Não fazia mais a falta, não fazia, porque é natural dizer que quem falta, não faz falta. E se você falta à casa do Senhor, então você não vai fazer falta lá no reino de Deus, porque afinal o Pai Nosso é assim na terra como no céu. Da mesma forma que você professa a sua fé cristã aqui na terra, é a mesma forma ali no céu. O que é ligado na terra, a Bíblia diz que é ligado no céu. Então, seu comportamento, sua conduta,
o que você faz contrário à palavra de Deus está ligado ao céu. E Deus não vai permitir que ninguém entre lá com uma conduta, com um comportamento diferente daquilo que ele tem estabelecido em sua palavra. E então aquele irmão, todo empolgado de contar que já havia lido a Bíblia, e o pastor disse: olha, tem uma coisa só que eu gostaria de saber de você. Eu disse: sim, pastor, pode fazer a pergunta aí. Eu particularmente acredito que ele deva pensar: bom, ele vai me fazer alguma pergunta da Bíblia, e agora eu estou afiado. E o pastor disse: irmão, o que você fez com a vaca? Porque você está aqui no hospital e ninguém podia tirar leite da vaca. E como que é? Como que você fez? Bom, como aqueles que faltam o culto para não vir à casa do Senhor têm as suas desculpas: eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da fazenda, eu tenho que cuidar do sítio, eu tenho que cuidar... Porque é assim, para o casamento, quando foi convidados para vir ao casamento, que aquele rei mandou convidar as pessoas para o casamento do seu filho, as desculpas foi a mesma. Jesus conta essa parábola. Um diz: não, eu tenho que cuidar do meu gado, tenho que cuidar das minhas terras, eu vou, etc. E cada um deu as suas desculpas. Então, o rei, um pouco chateado, porque os seus convidados não vieram, falou para o seu servo: agora você vai lá pelos valados, vai lá pelo, né? Vai lá onde tem os andarilhos, as prostitutas, os ladrões, vão lá e convide eles para vir para a festa do casamento do meu filho, porque vai ter uma festa. Irmão, irmã, independente se você vem ou não, haverá um arrebatamento. Se você não ocupar o seu lugar, a sua família, os seus filhos e filhas não ocupar o lugar aqui na casa do Senhor, Deus vai enviar outras pessoas e você poderá ser lançado no lago de fogo, e lá vai haver choro e ranger de dentes. E talvez, então, você pode até mesmo perder o seu arrebatamento e morrer lá na grande tribulação. Então, eu acredito que é melhor que eu e você tome um posicionamento pela palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras nunca hão de passar. E aquele irmão deu a seguinte resposta ao pastor, que é o que acontece hoje também. Quando Deus, através do profeta, vem e dá estas ilustrações, isso cumpre na vida das pessoas hoje também. Quando o Senhor Jesus veio e usou suas parábolas, ele estava mostrando que havia pessoas que faziam aquilo. E não é diferente hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a palavra que o profeta trouxe para nós é a palavra de Deus, tem a mesma validade. Afinal, um profeta é a boca de Deus, é Deus através de seus profetas, que quando ele envia a sua mensagem, tem um objetivo direto. Uma mensagem, ela tem o povo que vai receber esta mensagem, é como uma carta. Quando você envia uma carta para alguém, ela está selada e destinada a alguém. Só aquela pessoa pode abrir aquela carta caso ela esteja registrada. Só ela pode receber. Ou, se uma outra pessoa receber aquela carta, tem que deixar o seu documento assinado. Mas aquela carta tem que estar no endereço certo. E aquela pessoa que recebe, ela não pode abrir aquela carta, porque não foi endereçada a ela. Se ela abrir, ela estará cometendo um crime. Então, a palavra de Deus foi direcionada diretamente a filhos e filhas de Deus. Deus promete aqui um profeta com a palavra de Deus direcionada a homens e mulheres para subirem no arrebatamento. Caso você não esteja enquadrado aqui, meu irmão e minha irmã, Deus está dando tempo. Que não ocorra com você o que aconteceu, né, com a igreja, que Deus deu tempo para ela se arrepender e ela não se arrependeu. Mas, pela graça e pela misericórdia de Deus, ainda dá tempo. Então, escapa-te do inferno, escapa-te do mundo. Não pense que os filmes, não pense que as novelas, não pense que o prazer do mundo vai durar tanto tempo. Ele também vai ter um fim, porque tudo que tem princípio tem fim. A única coisa que não tem fim é a vida eterna. E ela é dada a você
e é dado à sua família gratuitamente. Portanto, nós estamos, através deste meio de comunicação, levando até você uma mensagem de restauração. Deus está chamando um povo zeloso de boas obras para tomar a sua palavra como verdade, para aplicar o sinal, né, para fazer o inventário de suas vidas, para ser cristão de verdade, ser cristã de verdade. E aquele irmão, então, dá a seguinte resposta ao pastor: não, pastor, o que acontece é o seguinte, tivemos que pegar as minhas vestimentas e colocar num outro homem para tirar o leite daquela vaca. Então, quando a vaca vem, ela cheira aquela roupa e ela sente o meu cheiro, e então ela permite que este outro homem tire o leite da vaca. Afinal, que cheiro você tem? Você tem o cheiro do Espírito Santo, você tem o cheiro do lírio dos vales, da estrela da manhã, ou você tem o cheiro do pecado, do adultério, da mentira, da fornicação, deste mundo desprezível e maligno, porque o diabo também tem o seu cheiro, é o cheiro do pecado, é o cheiro da hiena. Você sabia que a hiena, ela tem um cheiro tão horrível, ela é tão fedorenta, por ser um dos animais lixeiros do deserto, que para ela esconder o fedor que ela tem, ela chega em uma carcaça morta de um outro animal que morreu, está fedendo, ela rola em cima daquele fedor para que ela não transmita o seu próprio cheiro, mas transmite o cheiro de outro. Na nossa vida espiritual, meu irmão e minha irmã, é da mesma forma. Eu como cristão e você como cristã, nós transmitimos o cheiro do lírio dos vales e da estrela da manhã e da rosa de Saron. Mas se eu não estiver, a minha vida não estiver enquadrada, a sua vida não estiver enquadrada aí, e o lírio dos vales, a estrela da manhã, não estiver dentro de nós, o nosso cheiro, o nosso odor não será suportável, porque aí será o cheiro e o odor da hiena chamada Satanás, que tem levado o homem, tem levado a mulher distante de Deus. Então, este é o propósito de cada culto que nós estamos transmitindo, e, mais uma vez, nos desculpe não podermos oferecer uma melhor qualidade para vocês por enquanto, mas nós servimos um Deus real, verdadeiro, dono do ouro e da prata, e eu estou certo de que tudo vai estar perfeitamente bem. Quero te convidar nesta oportunidade para você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 3, e separe a sua oferta aí, separe os seus dízimos, porque você como cristão, você como uma cristã tem um dever. Então já chama seus filhos e suas filhas, nada de cozinhar, nada de ficar andando dentro. Agora a sua casa torna-se um santuário para que a palavra de Deus possa vir ao seu coração. Eu quero te convidar a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia. Essa vai ser a minha primeira escritura e nós vamos ter aqui uma base de sustentação para poder aplicar a palavra em nossos corações. Vamos nos colocar de pé então. Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, a Bíblia fiel está dizendo assim: não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que ele quer. Bendito Deus e Pai, esta é a sua palavra, e passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor nunca passará. Pai, eu oro agora pelo meu irmão, pela sua família. Se porventura, Senhor, alguém enfermo, eu vou agora contra esta enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo este mal. Seja qualquer que for o problema, Pai, e que é Satanás que tem colocado este mal nesta pessoa,
e a vontade do Senhor é que ela seja curada, então, em nome de Jesus Cristo, ela pode levantar do leito de enfermidade para a glória do teu santo nome. Mas, Pai, se porventura essa doença, esse mal, esta luta, essa dificuldade que esta pessoa está atravessando é para que ela chegue à perfeição, é a vontade do Senhor, e isso está sendo como um chicote para repreendê-lo e para repreendê-la, então eu oro que o Senhor aumenta essa dor, que o Senhor aumenta este problema, para que este irmão, para que esta irmã reconheça que sem o Senhor ela nada pode fazer. Mas, Pai, me ajuda nesta manhã, então, a ajudar os seus filhos e as suas filhas a chegarmos mais perto de Ti, porque ainda dá tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro que a Sua palavra seja acrescentada em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. E eu quero, nesta manhã, conversar aqui com vocês sobre mantenha a sua posição em Cristo Jesus. Nós precisamos de manter o nosso posicionamento. Quando Cristo nos chamou, nós éramos pecadores e praticávamos pecados, né? O que tem no calendário do pecado. Muitos bebiam, fumavam, jogavam, né? Nós temos histórias de muitos que tirou vidas de pessoas, como Saulo de Tarso. Nós encontramos mulheres que foram prostitutas, nós temos a história de Raabe, nós temos a história de Maria Madalena, muitos, e assim é uma série, nós temos o fator de Zaqueu, publicano, né? Então assim nós vemos a história na vida de homens e de mulheres, que você também faz parte desse cenário, e que pecavam, praticavam o que estava no calendário do pecado, que Paulo chegou a escrever em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não tinha meio, não tinha como ninguém se salvar, era impossível. Todos já estavam, desculpe, a garganta ainda não melhorou, mas vai melhorar. Então, o que acontece é as pessoas todas distantes de Deus, distantes de sua palavra, no mundo, no pecado. Então, Deus, com seu muitíssimo amor, decidiu, então, salvar o homem pela pregação da cruz. Ele enviou o seu Filho único para que pudesse salvar o mundo. João 3,16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, não é todo mundo que aceita esse sacrifício na cruz do Calvário. Porque uma vez que eu e você aceita este sacrifício ali na cruz do Calvário, a nossa vida muda, nosso comportamento e nossa conduta muda. Então agora Ele nos tira das trevas e nos traz para a luz. E muitos têm tido esta oportunidade, têm sido justificados, têm sido santificados e descansaram na santificação, achou que estava bem, estava tranquilo, porque não tinha mais aqueles hábitos, não tinha mais aquela conduta, mas caíram na cilada de Satanás e voltaram ao mundo e hoje estão vivendo vidas 7 vezes piores do que ela era quando era uma pecadora, quando era um pecador. É o que acontece com muitos que vêm para a palavra e brinca com a palavra de Deus e não mantém a sua posição em Cristo Jesus e regressa. O diabo engana as pessoas com muita facilidade, por causa dos prazeres da carne, por causa de lazeres. Tem muita gente envolvida novamente com o pecado, que você olha para elas e diz assim, não é possível, voltou, praticava tudo o que havia no calendário do pecado e agora está novamente ali de volta, e não demora muito para que a situação delas se torne cada vez mais piores. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida e venhamos cumprir aqui o que está escrito em Eclesiastes 8:3. Não te apresses a sair da presença dele, do Senhor Jesus Cristo. Não tenha pressa, mantenha sintonia com ele, permaneça ali até que ele fale com você, né? Mantenha ali constantemente na mensagem, escutando a sua voz,
profeta, nosso irmão Brana, ele disse que as pessoas não conseguem ficar em silêncio 1 hora na presença de Deus, não conseguem ter, muitos não conseguem mais ter meia hora de oração, 40 minutos, porque elas não conseguem permanecer na presença de Deus, porque o momentinho que ela se assenta ali, para ela ter um período com Deus, aí ela lembra do celular, e ela lembra que tem que ver o Facebook, ela tem o WhatsApp para atender, porque tem alguém esperando, então ela tem pressa para as coisas naturais, tem pressa para ir para o serviço, já levanta tarde, chega de tarde, está cansado, tem pressa para assistir o jornal, para assistir a novela, mas nunca para ouvir uma pregação, para ouvir a voz do sétimo anjo. Lembre-se, a voz do sétimo anjo está aí no YouTube. A voz do sétimo anjo está à sua disposição aí. Tem em português, tem em inglês, tem em espanhol, tem no idioma que você quiser ouvir. A voz do sétimo anjo está aí através do YouTube. A Bíblia também está aí através do YouTube, tem ela em áudio, tem ela escrita, a versão que você quiser tem. Mas a desculpa é, estou cansado, ou eu tenho que ir para o trabalho, ou eu tenho que ir para o aniversário, para o casamento. Foram as mesmas desculpas que deram quando Jesus conta esta parábola. Mas a você, irmão, a você, irmã, que tem compromisso com a palavra de Deus, o conselho é esse: não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Mantenha tempo suficiente e não te apresses a sair da presença do Senhor. Fique ali, diz o irmão Brana, até que você ouça a sua voz. Porque quando você tirar um momento para ouvir, lembre-se, a mensagem é escutando a sua voz. Quando você tirar um tempo para ouvir a voz de Deus, você vai ouvir muitas vozes. Vem a voz do sucesso, vem a voz da novela, vem a voz do filme, vem a voz do prazer, e elas vão vindo na sua cabeça. E é aí que você vai lembrar: será que eu desliguei o fogão? Será que eu fechei o carro? Será que eu fechei a porta? E vai vindo vozes e mais vozes e mais vozes, e você sai dali e não ouviu a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Há um outro sermão também pregado pelo nosso amado profeta, a voz de Deus para estes últimos dias. Eu aconselho a você ir lá na sua estante, irmão, e pegar esta mensagem e ler ela. Se você não tem a palavra original, vai lá, www, a palavra original, e você vai encontrar que lá tem essa mensagem. Baixe ela, vai e imprima ela, e então você vai poder ver que existe muitas vozes deste mundo que está atrapalhando a voz de Deus. E lembre-se, na mensagem, a palavra falada é a semente original, volume 1, que as nossas vozes, elas sobem. A ciência já descobriu um aparelho que estas vozes nossas sobem, como você joga uma pedra na água e ela então começa a criar as suas ondas e atravessa o lago. As nossas vozes também sobem. Então tudo aquilo que eu e você disse um dia e aquilo está contrário, ou você está dizendo ao contrário à palavra de Deus, no dia do julgamento esta voz aparecerá e não haverá de dizer absolutamente nada, porque a sua própria voz te condenará. Mas para que eu e você não caísse em um julgamento sem alternativa de perdão, hoje, se tu arrependeres dos seus pecados e confessar isto, então Deus apaga esta voz e te dá uma oportunidade para chegar santo, santa e irrepreensível diante de Deus. Mas se continuarmos na prática do pecado, misericórdia, não é bom nem pensar na situação daqueles que fazem parte da segunda ressurreição e tiverem que encararem o julgamento do trono branco. Mas Deus, através da sua palavra, enviou um profeta com uma mensagem dizendo a você, irmão, dizendo a você, irmã, não mantenha seu pecado escondido, porque o seu pecado pode estar escondido de sua esposa, seu pecado pode estar escondido de seu marido, de seu irmão, de sua irmã, mas eles não estão escondidos de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que há de julgar todas as coisas. Então, vamos manter as nossas confissões em dia,
enquanto está tempo. O diabo está conseguindo fazer você adiar isso, e você está adiando. Já faz horas que Deus já veio ao teu coração e disse, confesse isso, acerte isso, mas você está adiando isto aí. A sua alma daqui a pouco não vai mais te dizer nada, porque a alma que está no corpo do ser humano foi dada a nós como uma campainha, para nos advertir, não faça isso que isso está errado, não faça isso que isso está errado, e você continua insistindo aí, irmã, você continua insistindo aí, irmão, amigo, amiga, continua insistindo com este pecado oculto, ou continua praticando isto aí, isto é obra das trevas, isto aí não é de Deus, isto vai ser um caos na tua vida. Então chegará o momento que a sua alma não vai te falar mais nada. Leia isso na mensagem, o sonho certo, aquela azul que veio da voz de Deus, e você vai inteirar melhor do que eu estou te falando. Mas um dia a sua alma não vai te avisar mais, essa campainha será desligada. E ela então vai ligar novamente 5 minutos. 5 minutos. Lembre-se disso, 5 minutos antes de você deixar este corpo terrestre. Então a sua alma vai lhe dizer, eu lhe disse para não fazer aquilo. Eu lhe disse para você acertar aquilo. Então você terá que ir para o julgamento do trono branco para responder por seus pecados que você cometeu e não acertou. Irmãos e irmãs, não é brincadeira, a hora é séria. Ou Cristo vive em nós, ou nós estamos reprovados. Então agora o posicionamento é esse, não mais eu vivo, mas Cristo que vive em mim. E eu e você precisa obedecer a palavra de Deus, e só é possível obediência completa à palavra de Deus a partir do momento que eu coloco esta palavra aqui dentro de mim. Mas como eu coloco então a palavra de Deus dentro da minha alma, dentro do meu coração? Bom, quem sabe ler, a Bíblia disse que você deve examinar as Escrituras e procurar ter nela vida eterna. Evangelho de João 5,39. Quem não sabe ler, a Bíblia disse em Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Apocalipse 1, versículo 3, a Bíblia disse, bem-aventurados os que leem, os que sabem ler, e os que ouvem, que não sabem ler, mas guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então não vai haver desculpa se você sabe ou não ler. Não vai ter desculpa se você teve tempo ou não. Porque há tempo para todas as coisas. Isso está em Eclesiastes capítulo 3. E o tempo agora é de vida no altar. O tempo agora é de ser um cristão, é de ser uma cristã de verdade e manter-se fiel à sua palavra. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Mantenha-se tempo suficiente e não te apresses a sair da presença de Deus. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esta palavra manter, tá? A palavra manter. Esta palavra manter, ela tem um significado muito interessante, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas eu quero lembrar vocês das placas de regulamentação do trânsito. Vocês observem que ela é vermelha, ela é redonda, ela é vermelha, e nela está sempre dizendo assim, nos acostamentos, você já observou que o acostamento é sempre pela direita da pista? E as placas para manter-se à direita, né, para os veículos lentos, para os veículos pesados, para os ônibus, mantém à direita. Caso você tenha que atravessar a pista, você tem que se manter à direita. Os pedestres devem manter-se à direita. E você tem então o trânsito livre para que você possa entrar aonde você vai entrar. Por quê? Porque se você não manter à direita, e lembre-se que esse manter à direita não é opcional, é uma ordem, é uma lei. E esta lei precisa ser obedecida. Caso você não obedeça esta lei, você vai sofrer um acidente. Ou então você vai causar acidentes. E pessoas vão sofrer muito por causa da sua negligência.
Então veja o Salmo 27, versículo 4, a Bíblia diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Estou falando que você não deve ter tempo para sair da presença de Deus e que você precisa manter a sua posição em Cristo. Se as coisas estão boas, mantenha a sua posição em Cristo. Se está difícil, mantenha a sua posição de Cristo. Se o seu salário está saindo, mantenha a sua posição em Cristo. Se não está saindo, mantenha a sua posição em Cristo. Se você está doente, mantenha a sua posição em Cristo. Se está enfermo, mantenha a sua posição em Cristo. Se vem prova, se vem luta, se vem dificuldade, a ordem é: mantenha-se na presença de Deus, mantenha-se a sua posição em Cristo, porque passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Este é o aviso, meu irmão, este é o aviso, minha irmã, da palavra de Deus. E Davi então diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Duvido muito que quando o arrebatamento acontecer, você vai querer ficar aqui neste mundo, neste hospital de pestilentos. Agora, lembre-se de uma coisa, que é assim na terra como no céu. Se aqui você tem a oportunidade de vir à casa do Senhor e trazer a sua família e você negligencia isto, possa ser que você não terá o prazer de habitar na casa do Senhor todos os dias da tua vida, porque o natural tipifica o espiritual. Eu não posso trazer a você uma mensagem de tapinha nas costas, mas eu tenho que trazer a vocês uma mensagem de regulamentação. Nós precisamos de nos manter no caminho do Senhor, precisamos de nos manter em sua palavra, precisamos estabelecer isto em nossos corações, porque ainda dá tempo, mas chegará o momento que ouvir-se-á uma voz, e ele então vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, porque eu não vos conheço. Foi isso que aconteceu com as virgens. Lembra-se que o profeta de Deus disse que as virgens dessas eram uma gente de moral alta, mas a moral alta não foi o suficiente para subirem no arrebatamento. As escrituras se repetem: Deus está reunindo a virgem prudente em torno de sua palavra para o arrebatamento. Meu irmão, minha irmã, cuidado, que os prazeres aí deste mundo são bons, os prazeres deste mundo aí são alegres, e eles lhe oferecem muitas coisas, mas o final dele é muito triste. Eu me lembro de uma experiência de um senhor que comprou uma passagem em um navio, juntamente com sua família, e era uma viagem bastante longa. Ele comprou a sua passagem e ele então já disse para sua esposa: vamos preparar mantimento suficiente, porque a viagem vai ser longa, então vamos fazer umas farofas e vamos levar uns queijos e outras coisas, umas rapaduras, né? Uma carne seca, enfim, o alimento que cada um possa gostar. Aplica isso na sua vida então também, meu irmão. O que é que você mais gosta? É o Facebook, é o WhatsApp, é o YouTube, é filmes, é novelas. O que é que você gosta aí do pecado que você está armazenando aí e o diabo está te enganando? Não, Jesus vai demorar, e muitos disseram que ele vinha e não veio até hoje, e você está fazendo a sua matula aí, né? Você está fazendo a sua matula e guardando tudo. E assim fez aquele senhor juntamente com sua família. E durante a viagem, ele então levava a sua família lá para o seu apartamento no navio, né, no seu camarim, e então eles iam comer as suas farofas ali, e quando terminava eles voltavam e vinha observar a viagem, e assim passaram-se muitos dias eles alimentando aquela alimentação. Quando chega no último dia, para ir embora, eles falou assim, chamou a sua família: bem, hoje é o último dia, então eu quero que todos vocês, nós vamos lá para aquela mesa e vamos comer do bom e do melhor. E assim ele fez, foi lá,
juntou todo mundo e comeu do bom e do melhor e ficou feliz, a família ficou contente, ele ficou um tanto preocupado com quanto que ele havia de pagar. E ele então procurou alguém para pagar a sua despesa. Para surpresa dele, o capitão do navio disse: não, meu amigo, está tudo incluso na passagem. Desde o primeiro dia que você colocou os pés dentro desse navio até agora de sua saída, está tudo pago. Você já pagou tudo, está incluso na passagem. Ó, irmão e irmã, está tudo incluso na passagem para a vida eterna. Eu e você precisa estar estabelecidos nos princípios de sua palavra, manter as nossas posições aqui, e está tudo pago. Mas caso você queira pagar pelos seus pecados, pelas suas negligências, o julgamento do trono branco está logo ali na frente. Mas desfrute da cura, da libertação, da salvação, do livramento, da vida eterna, do Espírito Santo, da graça, da misericórdia, de tudo aquilo que Deus oferece a ti e a mim, sendo pecadores, falhos e negligentes, mas reconhecendo que sem Ele não somos absolutamente nada. A promessa está aqui, e é isto que Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então precisa buscar, precisa se manter. Deus já fez a parte dele, foi na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que eu e você aceite isso e caminhe pelos princípios de sua palavra. Então, meu irmão, no Salmo 84, versículo 10, na versão NTLH, a Bíblia disse assim: é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Irmão e irmã, eu te pergunto, está você ouvindo as transmissões? Está tendo tempo você, juntamente com a sua família, para ouvir este pouco tempo as transmissões? Quando a casa do Senhor for aberta, você realmente irá ver juntamente com sua família? Veja aqui o que o salmista está dizendo: é melhor passar um dia no templo do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Oh, que privilégio o cristão tem de estar na casa do Senhor. Isto é muito melhor do que 1000 dias fora da casa do Senhor. E ele então continua dizendo assim: eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus. Você sabia que este mundo é mau? Você sabia que há muitas coisas aí que são más? Mas você sabia, as pessoas dizem: não, Deus é bom, Deus é amor. É verdade, Deus é bom, Deus é amor, mas para Ele ser bom, Ele tem que ser justo, e para Ele ser justo, Ele tem que praticar a justiça. Então, meu irmão e minha irmã, veja que lição aqui nesta versão NTLH, Salmos 84, 10. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa de meu Deus do que morar na casa com os maus. Os que ficarem aqui na grande tribulação vão experimentar o tanto que este mundo é mau. Os que ficarem aqui na grande tribulação é que vai descobrir que o diabo te enganou com prazeres, lazeres, com festas e tantas outras coisas. Acorda-te, desperta, tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo esclarecerá a sua palavra. Meu irmão e minha irmã, precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque Ele virá um momento que ninguém pode imaginar. Mas a Bíblia é muito clara. Por isso, o Senhor Jesus disse em João 5, versículo 39, examinai as Escrituras e procurardes terdes nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Veja, Deus através do profeta, o irmão Brana, disse que
Na verdade, nós podemos até aplicar isto ao momento presente, mas aqui Jesus estava chamando a atenção dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos pregadores de sua época. Ele olhou para ele e disse: olha, vocês estão examinando os pergaminhos, vocês estão procurando a respeito do Messias, e eu sou ele, eu estou aqui. Vocês têm procurado examiná-los para procurar através dele ter vida eterna. E está testificando de mim, está falando de mim, porque eu sou a vida eterna, disse Jesus. Irmão e irmã, o Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. Se você ainda não examinou a palavra dele para encontrá-lo aqui, é melhor que se apresse, porque Deus está em sua palavra, Deus é a sua palavra, e é exatamente o que ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, do contrário, não vai funcionar, irmão, não vai funcionar, minha irmã. Acorda, desperta, você está aqui como representação divina, você está aqui para representá-lo, você está aqui para ser diferente do mundo, uma cristã de verdade, um cristão de verdade, sal da terra, luz do mundo, com Deus no seu coração, para que o arrebatamento suceda. Paulo disse: não mais eu vivo, mas Cristo que vive em mim. Este é o momento, esta é a hora de viver a palavra. Paulo escreve isso aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, e diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Irmão, irmã, a pergunta é: a vida diária sua é inclinada para as coisas de Deus ou para as coisas desta era? Você está inclinado a ouvir a palavra, a examinar a palavra, ou o mundo ainda te atrai, ou os prazeres ainda te atraem, ou o pecado ainda é uma fonte de prazer para você? Afinal de contas, você não está conduzindo a sua família para o mundo, ao invés de conduzir a sua palavra, a palavra de Deus? E Paulo diz no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A carne já tem sua sentença. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. A carne para nada aproveita. E nós investimos tanto nela. Procuramos comer as melhores comidas, procuramos os melhores colchões, procuramos ar-condicionado, procuramos os melhores sucos ou refrigerante de quem gosta, que tem o hábito de tomar, e procuramos o melhor, carne assada, tudo, e investimos nesta carne há muitos anos, e no entanto ela não tem proveito algum. Quanto mais você come, quanto mais você investe nela, mais fedida ela fica, mais enrugada ela fica, porque ela não será salva, não tem oportunidade para a carne. Tu és pó e em pó has de tornar. Então Jesus afirma: a carne para nada aproveita. E você, irmã, se preocupa muito em cortar esse cabelo, em usar pintura, cuidando dessa pele. Encare a realidade. Você é uma pessoa de idade, não adianta, o cosmético não vai mudar. Isso é uma hipocrisia, isso é uma mentira. Você não é uma pagã, e isso aí é para pagãos. Você é uma cristã. Então encare a realidade, porque você está na dimensão chamada tempo. O seu cabelo vai embranquecer. Não adianta você pintá-lo, porque quando ele nascer, ele vai nascer exatamente da forma a qual a sua idade diz que ele precisa estar. Os seus lábios já foram pintados. Se você quer que os seus lábios sejam uns lábios bonito, então mantenha a sua alimentação, porque você vai ter uma aparência natural conforme Deus estabeleceu. Não seja uma imitadora, uma pagã, seja uma cristã, seja um cristão, meu irmão. Você está em uma dimensão chamada tempo, e aqui nesta dimensão chamada tempo, as suas vistas escurecem, o seu cabelo embranquece, a sua pele enrugece, não tem alternativa. Jesus disse: a carne para nada
aproveita, mas as minhas palavras, aleluia, são espírito e vida. Leia João capítulo 6, versículo 63 e tire sua própria conclusão e coloque aqui dentro de Romanos capítulo 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Olha o versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Já está sentenciada. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, irmã, você está desagradando a Deus com esses prazeres do mundo. Você está desagradando a Deus, inclinando-se para as coisas da carne. Seus dias estão contados. Os seus dias, ou os nossos dias estão contados, não sabemos o dia ou a hora, e essa carne vai voltar ao pó, mas a sua alma um dia terá que comparecer diante do tribunal de Cristo. Se você, neste exato momento, ouve o alarido, que é Deus através de sua palavra, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 diz que o mesmo Senhor descerá do céu. Já desceu, o Senhor já desceu do céu, Ele está em sua palavra, Ele se manifestou através de um tabernáculo chamado William Branham, mas hoje, agora, Ele precisa se manifestar na tua vida, na minha vida, e quando Deus se manifesta na vida de um homem, na vida de uma mulher, a inclinação dele é sempre espiritual, a inclinação dela é sempre espiritual, é ser luz do mundo, é ser sal da terra, é ser exemplo, é ser cristão, é ser cristã, e ser cristão, ser cristã, é ser seguidor, é ser seguidora de Cristo. Então mantenha a sua posição em Cristo Jesus, porque passará os céus e a terra, mas as palavras dele nunca hão de passar. No versículo 9 de Romanos capítulo 8, ele disse: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então aí, irmão, irmã, está a resposta. Para onde você está inclinado? Para onde você está inclinada? Aonde a sua natureza mais tem prazer? É o tipo de espírito que tem em você. Se é o Espírito Santo, então a sua inclinação é para a palavra, é para a mensagem do dia, é para a mensagem da hora. Mas se a sua inclinação é para a carne, então qualquer igreja serve, qualquer sistema serve, qualquer credo serve, qualquer dogma serve. Mas se você é um cristão, se você é uma cristã, somente a inadulterável palavra de Deus faz bem ao seu espírito, porque você está inclinado para o Espírito, e o Espírito de Deus está em você. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja o perigo, irmão, veja o perigo, minha irmã. Se o Espírito de Cristo não habita em você, então você não pertence a Ele. Se o seu Espírito que habita em você é do mundo, então você pertence ao mundo. No verso 10, Paulo diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se o Espírito daquele que entre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, do verso 5 ao versículo 11. Então, o meu conselho é: mantenha a sua posição em Cristo Jesus. Afinal, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele exigiu dos cristãos no passado, Ele exige hoje: santidade, obediência, vida no altar. Apocalipse 1:8, a Bíblia diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele exige isso da minha vida, Ele exige isso da sua vida. Então, mantenha a sua posição em Cristo. Manter é sinônimo de aguentar, de proteger, de conservar e de sustentar. Então mantenha firme, mantenha, aguente a luta, aguente o problema, aguente a dificuldade, proteja-se no pecado,
livra-te do mal, conserve a palavra de Deus no seu coração, sustente o seu testemunho, seja autêntico, seja autêntica, seja diferente dos outros, porque o Salmo 91:7 disse que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Por quê? Porque quem está em ti é Cristo Jesus, nosso Senhor. Não te preocupe se você está vendo pessoas caindo, pastores caindo em adultério, vivendo uma hipocrisia, vivendo mentira, ministros casados 2, 3 vezes, diáconos. É uma situação complicada. Estão trocando de suas esposas como trocam de um veículo novo. Isso é pecado, isso é adultério. O juízo de Deus virá fortemente sobre estas pessoas. O que resta é cairmos de joelho na presença de Deus e pedir por misericórdia uma mudança de vida, uma transformação de pensamentos, de comportamentos e de conduta, porque Cristo Jesus está voltando para levar um povo zeloso e de boas obras. Oh, meu irmão e minha irmã, se Deus quiser à noite, eu voltarei aqui novamente com vocês para nós continuarmos esse assunto. Mantenha a sua posição em Cristo Jesus. Manter é sinônimo, ou melhor, o sinônimo de manter é aguentar, proteger, conservar e sustentar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e com a ajuda do Senhor voltaremos à noite para juntos continuarmos este assunto, o qual eu creio que será de grande bênção. Eu tenho vários parágrafos de mensagem aqui para que a nossa fé seja sustentada com a mensagem e com a Bíblia, porque a mensagem e a Bíblia é Deus impresso para que eu e você chegue ao conhecimento da verdade. Pai querido e maravilhoso Deus, neste momento eu oro por estas famílias que nos acompanharam, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Senhor, o desejo do meu coração é que eles tenham compartilhado isso com todos os seus amigos, Pai. O desejo do meu coração é que eles tenham compartilhado isso com as suas amigas, com seus parentes, para que todos possam ter o conhecimento da verdade e arrepender de seus pecados para terem nova vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pela bênção e pela cura daqueles que o Senhor quer curar, pelo livramento daqueles que o Senhor quer livrar, e que nós tenhamos um dia na sua presença. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade. Em Teu precioso e santo nome, Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém.